Oi, gente, aqui pra vocês. Vestido que nem um russo, mas não sentindo o frio que nem na Rússia nesse momento tá tendo. Nesse momento, nós estamos com chuva e nós vamos querer falar sobre o presidente russo Putin. Será que ele mesmo quer a guerra? Será que ele exige, será que ele quer atacar a Ucrânia? Hã? Será mesmo, gente? Se a gente vê as nossas principais mídias, parece que sim. Ninguém vai pará-lo. Ele quer de qualquer maneira. As mídias publicando. O grande mal vem da Rússia. Mas será que é mesmo assim, gente? As mídias mostram um cenário de um louco presidente russo, que sem mais nem menos juntou milhares de soldados na fronteira para a Ucrânia. E que vai atacar o país vizinho se o Ocidente deixar. Nord Stream 2, o gasoduto, é claro, o projeto precisa ser enterrado. Porque o louco presidente russo, com esse não pode fazer negócio, né, gente? Afinal, com esse presidente não se faz negócio. Mais ou menos assim está sendo apresentado. A gente pode entender assim pelas mídias o que eles representam para a gente. Mas isso corresponde à verdade mesmo. Eu sempre digo para vocês, quanto mais se fala, mais a gente tem que questionar. E com toda essa propaganda, quais são as razões por detrás disso tudo, gente? Um possível conflito ameaçador. É possível, muito possível, que de um conflito desse sai uma guerra. Uma guerra grande, gente. Uma guerra envolvida um participante com armas nucleares no meio da Europa. Ameaçador. E é claro, para isso não acontecer, tem que fazer de tudo. Mas para entender o que realmente está acontecendo, quem é que tem culpa nisso? É mesmo só o presidente russo? Qual é a história antes disso, desse o conflito? No outono do ano passado, fazia 20 anos que o mesmo Putin, aquele louco, né, presidente louco, do qual agora todos nós devemos ter medo, quando ele fez um discurso no parlamento alemão, há 20 anos atrás. No outono passado, fez 20 anos. Que ele foi convidado para fazer um discurso na frente do parlamento, dos parlamentares alemães. Um discurso no qual ele falou em trabalhar junto, no desarmamento, cooperações e, claro, também para reconhecer os interesses russos e de uma Rússia que faz parte na casa europeia. Naquela vez, ele esticou a mão, né, gente? Naquele discurso, ele deu a mão para a Europa. E será que ele mesmo mudou tanto, gente? Para poder entender mesmo a atual situação, precisa voltar para o ano 1990. O ano da reunificação das Alemanhas. Através do apoio do Mikhail Gorbachev, naquela época se retirou o exército russo da parte da Alemanha Oriental. E nos anos seguintes o exército se retirou de
toda a Europa Oriental, o exército russo. Né? Muitos de vocês, talvez que assistem, não se lembram dessa época. Né? Foi uma época onde se achava que a Guerra Fria acabou. Conflitos militares faziam parte do passado. E se falava de uma nova estrutura de paz na União Europeia. E que depois do fim do Warschauer Pact, também a OTAN deveria ter o seu fim. Até que foi discutido, porque o Warschauer Pact, com todos os países orientais, de repente não existia mais. E como essa parte não existia mais, na verdade não precisava mais da OTAN. Então, até que se discutava isso, como poderia também dar um fim na OTAN. Naquela época, o Partido dos Socialistas, do nosso atual chanceler, o Olaf Usinio, decidiu o programa no qual falava: queremos trocar conjuntos militares por uma ordem de paz. Todos os conjuntos militares, não só o Warschauer Pact. Certo? Então, não só aquele conjunto dos países orientais, eles queriam trocar por uma nova era de paz, e sim, também se pensava na OTAN. Esse programa foi perseguido até 2007 pelo Partido dos Socialistas. Outro que também falou coisa parecida foi o secretário-geral da OTAN, na época, e ex-ministro da Defesa, o senhor Werner. A prioridade para a próxima década é a construção de uma nova estrutura europeia de segurança que inclui a Rússia e os estados do Warschauer Pact. A União Soviética vai ter um papel importante nisso. E pelo jeito, houve um acordo e não só ideias. Se o Warschauer Pact terminasse e o exército russo se retirasse da Europa Oriental, lembrando que ninguém podia forçar os russos a fazer isso. Eles mesmos se retiraram. Que nesse caso, uma coisa não aconteceria, que a OTAN terá aproveito disso e se estenderia até a fronteira da Rússia. Isso foi combinado. Né? Que a Rússia se retirasse, eles foram até além disso, se retiraram dos países orientais, e ao mesmo tempo foi combinado que a OTAN não se estendia para o leste. Que perspectiva boa para todos nós. Fantástica. Mas, como sempre, tinha um ou outro que tivesse interesse em expandir. E adivinhe quem? Correto. Os Estados Unidos. Todos nós sabemos quem domina a OTAN. E, em 1999, foi feito o primeiro passo para estender a OTAN. Foram incluídos a Polônia, os tchecos e os húngaros. Foi um corte no acordo anterior. Foi um bate na cara dos russos. Uma tapa na cara dos russos até. Mesmo assim, em 2001, Putin, no discurso dele, no parlamento alemão, tentou parar esse movimento, que logicamente fora contra os interesses
russos. Infelizmente, não foi aproveitado a mão dada pelo Putin. Mesmo assim, ele fez ainda um discurso no parlamento alemão, esticou a mão, depois de tudo isso, que a OTAN já tinha aumentado a direção à Rússia. Mesmo assim. E continuo com a extendência da OTAN. Em novembro de 2002, convite à Bulgária, Lettland, Estland, Litauen, Romênia, Eslováquia e Eslovênia para conversas de participação da OTAN. Em 2004, esses 7 países se juntaram à OTAN. Albânia e Croácia se juntaram em 2009. Montenegro em julho de 2017. Macedônia do Norte se juntou em 2020 como 30º membro. Gente, sobre isso ninguém gosta de falar. Uns e outros de vocês vão dizer ao Caio, que nem eu li ontem num comentário ali. Quem é que paga o Caio? Será que o Caio é pago pela KGB? Não, o Caio, ele tenta usar o raciocínio. Ele tenta ver ambos os lados. Ele olha o passado, porque ele já está vivendo há mais de 50 anos e já viu várias coisas acontecendo e vários papos que foram batidos e depois aconteceu outra coisa. Hoje a situação é a seguinte: tropas da OTAN se encontram a 150 quilômetros de São Petersburgo. E o míssil atirado de uma base europeia chegaria a Moscou em 5 minutos. É óbvio que com um sinal desse, a Rússia quer garantias que eles se sentem, porque eles se sentem ameaçados. Garantias de segurança. Se a Rússia, no próprio território, junta tropas, dizem que querem invadir o vizinho. Se os Estados Unidos participam de exercícios militares na Europa Oriental, perto da fronteira russa, isso não é nenhuma agressão. Que imagem é essa que está sendo transportada para a gente? Outra coisa, se a gente compara os investições militares da OTAN com a Rússia. A OTAN, junto os 30 países, gastaram $1 trilhão. A Rússia, 60 bilhões de dólares em equipamento militar. E aí, não é para se sentir ameaçado? Que a OTAN é um tanto mais forte militarmente e que se o último estado ainda cai, eles ficam encostados, mais uma vez, pertinho da Rússia. Mesmo se a gente agora diz que não entende isso, porque a OTAN é uma cooperação pacífica, é bom lembrar dos últimos 20 anos, onde não parece ser tão pacífica assim. Se a gente lembra do Iraque, do Afeganistão, da Líbia, etc. E mesmo se uns e outros dizem que a OTAN existe para proteger, a Rússia percebe diferente e com razão. Nós podemos até achar a OTAN é uma coisa boa, né? Protege a gente. Mas a Rússia vê isso de forma diferente. E tanto faz se a gente entende ou não. Os interesses russos deveriam ser respeitados. E deveria diplomaticamente dar sinais a isso, se quiser que o conflito seja evitado.
E na ucraniana, o conflito também não caiu do céu. O Maidan, a chamada Revolução Pacífica, entre aspas, né? Foi apoiado e iniciado com 5 bilhões de dólares americanos dos Estados Unidos. E depois disso foi colocado na legislação que o objetivo é ficar membro da OTAN. A ucraniana já queria participar da OTAN há mais tempo. 2008, no encontro da OTAN, a participação fracassou por causa do veto da Alemanha e da França. 2008, quem diria? Naquela época, ambos já disseram que não queriam, porque viram nisso uma provocação à Rússia. E agora, novamente, é forçado a participação da Ucrânia na OTAN com a explicação que cada país é soberano e tem a sua escolha. Mas pensam bem, gente, como seria se de repente um país como Cuba, Nicarágua, talvez até Venezuela, fizessem parte de uma cooperação militar com os russos ou chineses. Os Estados Unidos não fariam nada? Não. Vocês acham que eles não agissem? Pois é, vejam isso uma vez dessa forma. Lembram que naquela época quase nós entramos na Terceira Guerra Mundial porque os russos queriam colocar uma base no Cuba, mísseis no Cuba. Isso foi por perto, gente. E agora, na verdade, é a mesma situação, só o contrário. Nesse aspecto, acredito que dá para entender os russos, afinal, a participação ucraniana na OTAN mexe com os interesses de segurança russos. E além disso, a meu Deus, que nome difícil para mim. Ucraniana é o 10º maior exportador de armas. É sobre isso ninguém fala, né, gente? É o 10º maior exportador de armas. E acabaram de fechar um contrato com a Turquia comprando drones de guerras. E também não se fala quem são os aproveitadores dessa situação. O povo ucraniano, de jeito nenhum. As sanções que foram colocadas contra a Rússia após de 2014, por causa da anexão da Crimeia, talvez vocês se lembrem ainda, desde lá que foram colocadas as sanções, os negócios entre a Rússia e os Estados Unidos melhoraram. Enquanto os europeus, a indústria europeia levou bonito, né? Eles perderam. Mesma coisa agora, a conversa do gasoduto Nord Stream 2. Enquanto a Rússia é o 3º maior fornecedor de... como é que a gente diz? Meu Deus, agora me falta a palavra, como sempre, né? De óleo, de petróleo, exatamente, de petróleo dos Estados Unidos. Ninguém diz isso, ninguém fala sobre isso, né? Nós aqui falamos. É o 3º maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. Nord Stream 2 tem que acabar porque ninguém faz negócio com o Putin. E os Estados Unidos querem vender para o mercado europeu, que é um grande mercado, o seu fracking
gás, que é altamente tóxico para a terra deles, mas até 5 vezes mais caros do que o gás russo, né? Eles procuram se aproveitar dessa situação, abrindo a boca, com o Putin não pode fazer negócio, mas enquanto isso vocês podem comprar da gente. Esses são os interesses que dificilmente a gente escuta, né? Uma coisa é clara: segurança e paz dentro da União Europeia não vai ser possível sem a Rússia. Certo, gente? Posso dizer uma coisa para vocês? Eu não sou pago por ninguém, gente. Não. Até mais, gente. Forte abraço.